Muito boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui no nosso espaço do Bate-Papo Político recebendo a doutora Eliette Nunes, candidata a deputada federal, número 2322 pelo Cidadania. A doutora Eliette é cristã, faz trabalhos voluntários como Vicentina, é mãe de Elisa Nunes Secamilli e de Paulo Nunes Secamilli, avó de Helena, filha do senhor João, motorista aposentado, e da senhora Dulce do Lar. É advogada militante, formada pela Unimed Piracicaba, com pós-graduação em Direito Constitucional, ex-secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Social de Piracicaba, por 2 gestões, de 2013 a 2020, e por 2 vezes presidente, hoje licenciado do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social de São Paulo. Capacitada como enfermeira de saúde pública pela USP, Ribeirão Preto, e professora com licenciatura em Biologia. Doutora Eliette, seja muito bem-vinda, nossa candidata. Eva, muito boa noite. Professor Vistaldi, boa noite. Doutor Adalto, muito boa noite, obrigado pela presença. Matheus, obrigado, uma vez mais, obrigado. Marco Ferreira continua resfriadinho, está afastado de nós mais uma vez. Marcão, boa noite. E aos nossos tele da web, muito boa noite e sejam todos bem-vindos. E você, Eva? Eu? Boa noite, candidata. Muito obrigada pela sua vinda aqui. É muito importante, neste momento, que você esteja aqui para a gente ter um bate-papo franco, honesto, salutar, aberto, para que os eleitores, as eleitoras conheçam as suas proposições, mas principalmente para você que tem a oportunidade de vir aqui nos dizer das suas intenções, dos seus desejos, das suas vontades e, eventualmente, aí do seu trabalho. Muito obrigada. João, boa noite. Professora Gustavo, boa noite. Boa noite a todos que aqui nos acompanham. Boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes. Professora Vistaldi, por gentileza. Muito boa noite. Para candidato que não me conhece, eu sou Luiz Fernando Vistaldi, sou professor, sociólogo. E muito boa noite a todos que estão presentes aqui, todas estão. Lembrando, como eu tenho feito todas as vezes, que as eleições para o Legislativo são tão importantes ou até mais do que a dos cargos executivos. Por quê? Porque sem deputados, deputadas, seja no nível federal, seja estadual, sejam os vereadores ou vereadoras, não há governo que consiga deslanchar. Então, o objetivo desses encontros é trazer para você, né, que está nos assistindo, uma percepção melhor e um conhecimento maior dos candidatos e candidatas que estão na nossa região, a fim de que você possa escolher. Porque não adianta você não se lembrar em quem você votou, né, nas últimas eleições, não saber o que esse candidato está fazendo, não acompanhar. Né? É preciso escolher muito bem, e esse programa é uma oportunidade para você pensar na sua escolha e depois acompanhar. Seja bem-vinda, candidata, e acho que o João pode começar, né? O João é nosso mestre de cerimônias. Né? Eu quero que a nossa candidata aí, convidada, reforce a sua apresentação. É uma oportunidade para você estar se dirigindo direto a esse colegiado de Piracicaba, diretamente, da região metropolitana, que ao todo aí passa da casa de 1 milhão de votos, que é de extrema importância e valia para a senhora. Por gentileza. Bom, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. João, Eva, deixa eu tocar o nome. Eva, Vistaldi. E dizer que fico bastante lisonjeada de ter sido uma das convidadas. É muito importante que se dê visibilidade às candidaturas femininas, mostrar que há muitas mulheres competentes concorrendo aí aos cargos. E enfim, fico à disposição para que a gente possa participar dessa sabatina aí e, se Deus quiser, ter um bom desempenho. Terá, com certeza. Você quer começar, João? Eu vou fazer uma pergunta. Doutora Eliette, área sensível, educação, saúde, infraestrutura. A senhora se andou aí nessa área da assistência social.
conhece muito bem os problemas, principalmente de Piracicaba. Já de imediato, a senhora tem algum projeto, alguma ideia, alguma coisa preparada para essa área, sabendo que a gente já sai desse terreno aqui em Piracicaba já com muitas dificuldades? Então, o Estado, então, a tendência é aumentar e muito. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora tem alguma coisa nessa área especificamente. Olha, pela minha formação, basicamente na área de humanas, também transitei pela área de saúde. Quando eu digo que eu sou capacitada, é porque eu exerci também, eu fui enfermeira na rede, fui responsável pela municipalização da saúde à época aqui no Centro de Especialidades. Então a gente já transitou pela sala de aula, já assumi sala de educação de jovens e adultos, já assumi educação infantil, já dei aula fundamental, ensino médio. E a gente, como toda pessoa que vem de uma classe menos favorecida, eu sou da periferia de São Paulo, João, e eu sempre estudei em escola pública, e lá, eu hoje tenho 60 anos, né, já sou idosa, mas lá a gente passou por uma série de dificuldades, porque naquele tempo a educação não tinha qualidade, a gente tinha muito pouca aula, às vezes a gente comprava o livro e não passava do primeiro capítulo. Esta foi a minha realidade dentro das escolas onde eu estudei. Mas sempre fui muito incentivada em casa e pelos professores a estar lendo. Então eu lia muito, fazia muita leitura, e isso fez com que, apesar de eu ter entrado muito jovem no mercado de trabalho, fiz um curso técnico e comecei a trabalhar como instrumentadora cirúrgica. Depois acabei prestando concurso, trabalhando no EJA, mas fui fazendo toda essa caminhada até chegar ao curso de Direito, que era o meu sonho. Então, primeiro eu fiz a faculdade que eu podia fazer, que era a faculdade na USP de Ribeirão, que também precisava, por um problema de saúde, sair da cidade de São Paulo. Então tive essa experiência da escola pública, uma escola pública excelente, né? Eu tive uma formação excelente na faculdade. E durante a minha juventude, eu experimentei o problema do transporte público, o problema da acessibilidade, a dificuldade de se conseguir vagas em hospitais públicos, porque eu tinha um problema de saúde, frequentemente estava na Santa Casa ou no Hospital São Paulo. Então, na época, nós não tínhamos o SUS, o Sistema de Saúde, que ele vem com a Constituição de 88. Então eu venho de uma história, né, de uma família carente, mas muito preocupada com a educação dos filhos. Meu pai trabalhava, tinha uma família, trabalhava muito para poder manter a família. Então todo esse histórico fez com que eu fosse me fortalecendo e buscando mais e mais nos estudos. Eu digo a prosperidade, porque eu acredito, é isso que eu acredito, que a educação e saúde de qualidade trazem prosperidade. E a assistência social, ela é uma política que ela objetiva implementar, né, tanto a educação pública de qualidade quanto a saúde pública de qualidade, porque a gente operacionaliza direitos. Então, nesse período que eu fui secretária, eu pude implantar uma série de serviços para que as crianças e os adolescentes pudessem ter uma qualidade melhor de vida no município. E dentre eles, e depois eu vou dar uma explicada quais foram esses serviços. Mas quais são os seus objetivos, né? Você me pergunta quais são os seus planos enquanto deputada federal. A função do deputado é elaborar leis que tenham impacto no país inteiro e também fiscalizar o orçamento. Vou ser bastante comprometida com o orçamento da saúde e da educação, buscando ampliar esses recursos na saúde, porque hoje aqui a gente percebe que a nossa saúde pública no município, eu estou pegando do município porque nós somos o centro de região, né? Se nós temos hospitais de qualidade, nós temos serviços de qualidade, e se aqui falta muita coisa, falta medicamento, falta profissionais para atendimento, nós não temos uma política de saúde mental adequada, aliás, nós não temos a política de saúde mental, porque não há o psiquiatra, não. Então, nós temos uma série de problemas que, uma vez
conseguindo estar nesse cargo, né, estarei defendendo essas bandeiras. Para a educação, a minha principal luta é a questão da escola em período integral. Acho que o município está caminhando para isso, né? Acho que aqui nós temos umas 5 escolas, né? Tem um pouco mais. Quantos que nós estamos aqui? Quase 10, assim, a gente quase chega nesse número. Então, a ideia é que se amplie, porque com isso você garante não só que essa criança esteja bem cuidada na escola, que ela possa ser amparada, tenha seu desenvolvimento físico, mental e social pleno, mas também você garante a questão da segurança alimentar, né? Porque a escola é o local onde as crianças se alimentam e se alimentam com uma merenda de qualidade, né? Isso ajuda o desenvolvimento. Não podemos nos esquecer que nós estamos no mapa da fome, de que nós temos, o Brasil está com 4,2% da população em segurança alimentar. Desculpe, candidata, eu estou pedindo só para fechar talvez a janela. O Marco pediu para deixar. É que está um barulho, deve estar atrapalhando os nossos ouvintes, não está não? Desculpe, candidata. Não, imagina. Foi uma questão técnica mesmo. Né? E inclusive de ampliar. Quando eu era criança, nós tínhamos lá em São Paulo a questão da merenda, inclusive no período de férias. A gente morava na periferia e as mães, a gente mesmo ia, todos nós íamos para a escola e tomávamos a merenda durante as férias escolares, quer dizer, garantir que a criança tenha esse alimento, inclusive no período de férias. Então, tem muitas coisas. Lógico, você sabe que quando você vai para a Câmara Federal, você vai ter que se manifestar sobre todos os assuntos, né? Você tem uma equipe que vai te ajudar, você tem uma assessoria, tem também a assessoria da Câmara, você vai ter que se manifestar sobre vários temas, mas o foco maior é principalmente nessas 3 políticas. Tem um amor todo especial pela questão, eu costumo dizer, se você pegar meu material, que eu defendo o direito das pessoas e dos animais, porque eu tenho também um carinho grande, né, por qualquer forma de vida, porque eu penso que todos nós somos criaturas de Deus e merecemos respeito. Não sei se te respondi, João. Claro, não só a mim, mas eu espero que tenha respondido a todos os nossos telespectadores aí da web, né? Que eles tenham entendido e compreendido, que é o mais importante, né? É um número maior do que estamos aqui na sala. Com certeza, mas às vezes a gente não responde, né? Eu estou perguntando, a pessoa fez a pergunta, se eu conseguir responder, obrigada. Talvez eu pegue um pouco o gancho, João, para a gente falar um pouco, você falou de educação, a candidata falou um pouco de saúde, mas uma coisa que me pega e eu fico pensando, a candidata disse agora que na época de escola, nas férias, ia para a escola para tomar merenda e tal. Que coisa, né? Já naquela época, uma dificuldade para alimentar, né? E aí a gente vem hoje para essa realidade, para esse contexto em que estamos, e a gente ainda percebe, se depara as famílias com essa insegurança alimentar, com esse problema, né? Aí eu fico pensando que a nós todos há garantia, então, de direitos fundamentais, só que essa garantia não garante que todos acessem de forma digna esses direitos, né? Eu ia perguntar, e a candidata disse que depois falaria sobre, nessa questão, né, isso que eu acabo de dizer sobre as garantias e direitos fundamentais, qual que candidata, o legado que você pode dizer que deixou à frente da Secretaria de Serviço Social, que eu acho uma das mais sensíveis, mais importantes, porque ela vai lidar com as garantias de subsistência, de existência, na verdade, para as pessoas que estão em situação de subsistência, por conta disso. Por quê? Porque com muita dificuldade as pessoas, principalmente as periféricas,
estão vivendo. Olha, obrigada pela pergunta. Vou falar um pouquinho do trabalho, então, Claro. que eu fiz com uma equipe, né, Eva? Ninguém faz nada sozinho. É muito importante a gente dizer que se avançamos, e eu entendo que nós avançamos, e pela avaliação que nós tivemos muitos avanços durante o período que eu estive à frente com a equipe na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Começar assim, a assistência social, ela cuida de todas as feridas sociais, das vulnerabilidades, né, das pessoas, e começando pela criança. Quando eu assumi a Secretaria de Assistência Social, ela é responsável pelo acolhimento das crianças. Então nós pegamos um quadro em que só existia no município a modalidade de abrigo institucional. Então eram aquelas crianças, assim, 80, 100 crianças, né, no mesmo espaço, e a gente tinha muita dificuldade porque acabava virando uma panela de pressão. Aí, olhando a equipe, conversando com a equipe, a gente, e com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, também com reuniões na Vara da Infância e Juventude, com o Ministério Público, nós começamos a implantar os modelos alternativos para o acolhimento de criança e adolescente. Logo já em 2013, nós montamos o Serviço Família Acolhedora, objetivando que principalmente os bebês que eram afastados por decisão judicial da família, que eles ficassem numa modalidade de família acolhedora, que é uma pessoa comum como eu, vocês, abre as portas da sua casa para acolher aquela criança e o município repassa um recurso. Transitório, né? Sim, de forma transitória. Porque o objetivo é que essa criança ou retorne para sua família ou que ela seja adotada, ou vá para uma família extensa ou seja adotada, seja destituído. Que esse projeto foi trazido, no nosso ambiente aqui em Piracicaba, através da gestão da senhora. Isso, em 2013. É importante frisar que isso iniciou na gestão da senhora, estava à frente da secretaria. Eu considero assim um filho. Um projeto da secretaria. E realmente muda muito claro. a vida dessas crianças. Porque tem toda a questão psicológica, né, do afeto, quando ela está na casa, essa interação, né, é engraçado, o ser humano precisa da família para se desenvolver. E isso, apesar do abrigo ser um local que cuida bem, a gente sabe, ninguém lá cuida a fralda, troca a fralda direitinho, na hora certa, dá os medicamentos, dá os alimentos, mas faltava esse ambiente familiar para que essa criança desenvolvesse. Ótimo, avançamos, daí logo em seguida nós fomos, montamos a Casa Lar, que é outro modelo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é a Casa Lar? Tudo foi feito por lei, viu? Nós fizemos tudo com lei, que passou pela Câmara, foi aprovado, para que ficasse uma política mesmo do nosso município. Aí a Casa Lar, o objetivo dela é acolher grupos de irmãos. Então, às vezes, tinha uma família que ela tinha 4 crianças, 5, às vezes até mais, que eram afastadas do convívio familiar, sempre por violação de direitos, ou por questão de abuso e tudo mais, e por determinação do juiz. Aí eles ficavam na modalidade de abrigo separados, os irmãos não ficavam no mesmo quarto, nada. E aí a gente, ao montar o serviço de Casa Lar, quando eu saí nós deixamos 8 casas lares, a gente conseguiu fazer com que esses irmãos, esses grupos de irmãos, fossem acolhidos em casas, nos diferentes bairros do município, tendo uma educadora residente que cuidava da dinâmica daquela casa, daquela criança, e outras educadoras de apoio. Com isso a gente fez com que até o desempenho escolar das crianças melhorasse, porque elas não tinham mais vergonha de dizer que moravam no abrigo, elas tinham pertencimento com relação à casa, elas diziam, não, eu moro ali, e passaram a ter um desenvolvimento na escola melhor. Então, esse foi um avanço. Depois, quando eu saí, deixei recurso, né? Deixei em 2020 recurso para que se implantasse um serviço que é a família guardiã. O
que é família guardiã? É alguém que tem algum vínculo, um apadrinhamento com uma criança que está institucionalizada há muito tempo, e a gente tem vários casos de crianças que estão institucionalizadas há muitos anos, que essa família que tem algum vínculo afetivo pudesse acolhê-la e, de contrapartida, se passar um recurso para que ela pudesse também, porque sempre aumenta, né, as despesas da casa, independente da pessoa ter renda ou não, que ela pudesse acolher essa pessoa. Então, das crianças nós fizemos isso, mas também aumentamos, ampliamos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Que eu sempre dizia que esse serviço é executado em parceria com a instituição Educando pelo Esporte, desempenham muito bem, que são serviços que alguns conhecem por CASE. Né? Então, eu trabalhei no CASE. Trabalhou no começo, Centro de Atendimento Socioeducativo. Isso, é um serviço que é, assim, maravilhoso, né? Vamos ser sinceros, que faz a diferença na vida das crianças. E aí, a gente reformou algumas instituições, alguns equipamentos no Itapuã, mas construímos a unidade do Bosque. E, nossa, inaugurou e já estava totalmente lotada de crianças. E o legal é que esse serviço, ele ocupa essa lacuna dos locais onde não tem a escola em período integral, porque a criança está sempre nesse serviço no contraturno. Então, se ela estuda de manhã, ela vai no CASE à tarde e vice-versa. Garante alimentação, atividades esportivas, culturais. Nossa, é muito bom, né? Nós somos fãs do CASE. Quem conhece o CASE é fã do CASE. Quando nós saímos, nós deixamos já encaminhada a construção de um CASE lá no Vila Sônia, mas eu não tenho notícias de que ele tenha sido efetivado. Eu vejo que essa área está bem sedimentada, ou foi deixada muito bem sedimentada e encaminhada. Questão política, a senhora afastou da secretaria. Só quero fazer uma última pergunta nessa área. Com relação a moradores de rua, foi feito o que, por exemplo, nessa gestão? Nessa gestão? Nós, quando assumimos, nós fizemos logo que assumimos a secretaria, a gente fez um mapeamento, a gente chamou de mapeamento, alguns podem chamar de censo, a gente tentou ver onde que estavam essas pessoas, nos diferentes pontos da cidade, mapeamos por faixa etária, quais eram os motivos que levaram à situação de rua, se tinham problemas de saúde, enfim, a gente fez todo o mapeamento e fez o reordenamento, fizemos fóruns com essa população de rua, discutimos com toda a sociedade, com eles, fizemos 3 fóruns durante esse período que eu estive na secretaria, para que a gente pudesse ter melhoria do serviço. Então, uma das primeiras coisas, a gente fez o canil, lá na Casa de Passagem, já existia a Casa de Passagem, é um prédio público, porque alguns não iam porque eles têm os animaizinhos, e o animalzinho é um vínculo afetivo muito importante para eles, tem um vínculo muito forte com os animais. E alguns não aceitavam acessar os serviços por conta dos animais. Não aceitavam, porque deixar o cachorro, geralmente é cachorro, em situação, ele na rua e ele acolhido. Então a gente melhorou esse aspecto. Também levamos o Centro Pop, nós não estávamos recebendo recurso do governo federal para o Centro Pop, porque o Centro Pop estava lá na Casa de Passagem, estava tudo junto, Centro Pop, e a política pede para o Centro Pop, né, uma das diretrizes da política de população de rua, que o Centro Pop ele fique onde há maior concentração de pessoas em situação de rua. Então nós transferimos o Centro Pop para a região central, para que essa população pudesse ter acesso, né? Eles reclamavam muito de se deslocar a Califórnia, né? O bairro da Casa de Passagem, e com isso a gente conseguiu atender melhor essa população, porque estava próximo, e aí nesse Centro Pop, além deles terem um atendimento psicossocial, eles são atendidos por assistente social, por psicólogo, recebem também lanche, café da manhã, alimentação,
eles podem tomar banho, lavar sua roupa. Então, é um equipamento importante para a política de população em situação de rua. E a gente tinha também o albergue, uma parceria muito boa. Hoje ela não existe mais, foi cancelada, esse serviço foi extinto recentemente no município. Lamentavelmente. Considero uma perda grande, porque o albergue, essa instituição Vicente de Paula, é uma instituição espírita. Eu acho que Centro Espírita Vicente de Paula, o nome correto agora me falhou, mas acho que deve ser a Associação Espírita Vicente de Paula. Eles faziam um trabalho de excelência. E sem contar que eram grandes parceiros da secretaria, porque toda vez que a gente precisava deles, para acolher uma mulher, às vezes emergencialmente, numa situação, uma mulher em situação de violência, que precisava ser afastada aquele dia mesmo, a gente conseguia acolhê-la no albergue, porque eles sempre estavam disponíveis a colaborar. Sem contar que auxiliavam muito nas operações de inverno, na época do inverno, que é necessário um número maior de vagas, e eles ajudavam muito. Mas de população de rua, basicamente, foi isso. Mas fizemos também, mas daí uma interface, fizemos também um trabalho bastante próximo à Secretaria de Saúde, para que a gente tivesse foi construído o Plano Municipal de Álcool e Drogas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. E dali saiu uma das diretrizes, o consultório na rua. Então a gente passou a ter o consultório na rua, que é muito importante para a saúde pública, porque essas pessoas, elas ficam expostas a uma série de doenças, algumas às vezes até doenças transmissíveis, que são tratáveis. E se você tem o equipamento que vai até elas, é bom para a população, porque com isso você trata, né? E você diminui a proliferação da doença na comunidade, ou mesmo entre eles. Mas tínhamos o abrigo também para a população em situação de rua, que eram aquelas pessoas que não tinham mais condição mesmo, não tinha vínculo familiar, não tinha condição de se desenvolver, né, de ter uma atividade laborativa que desse renda. Então essas pessoas eram acolhidas, já isso antes de eu assumir já existia, chama Novos Caminhos, Núcleo de Apoio Social Novos Caminhos. Então bastante coisa foi feita, só que, João, pessoal, as pessoas têm que entender, nós passamos por uma pandemia, estas feridas sociais, elas aumentaram muito, quer dizer, o problema ampliou muito, e o desemprego muito grande faz com que muitas pessoas fiquem em situação de rua, principalmente o pai de família, que quando ele não consegue alimentar, né, ele se sente cobrado, e aí ele vai para a rua porque está desempregado, e na rua acaba tendo acesso, é muito difícil viver na rua, ele acaba tendo acesso a substância ilícita ou até mesmo bebida, para poder suportar, porque não é fácil viver em situação de rua. Mas população do Estado precisa estar sempre vigilante e, na verdade, desenvolver mais e mais políticas públicas, né? O que a gente tem visto, o que a gente tem percebido, o João trouxe esse exemplo do equipamento que fechou. A gente anda pelas ruas, a gente vê um número bem grande e preocupante da população que está nas ruas. Então, na verdade, assim, o que eu sinto, tenho essa sensação, e depois a gente pode falar mais sobre isso, é que, na verdade, falta, neste momento, nessa gestão, compreendendo que a gente passou por uma pandemia, que as feridas sociais estão expostas e tudo mais, precisa, então, ter esse olhar, esse cuidado, esse entendimento, para poder cuidar dessas pessoas que estão na rua, né? E lutar para que o orçamento seja cada vez melhor. Porque a assistência social, sem querer ser descortês, mas dado o fato que nós temos um tempo que passa muito depressa, mas aproveitando que a Eva falou e o que a senhora está respondendo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Salvo engano, a senhora está no PSDB. Cidadania. A cidadania. E a senhora está se candidatando a deputada federal. Isso. Tá? Muito bem. E é lá, na Câmara Federal, né, no Congresso, que se decidem questões como custeio
em impostos. Porque tudo que a senhora está falando, desde a educação até o acolhimento de moradores de rua e o trabalho de moradores de rua, passando por educação, por saúde, né? Elas são questões que necessitam do custeio do Estado. E o Brasil é um país que pendeu nos últimos anos, e não só nesse último governo, mas desde Temer, e antes na esfera estadual. A senhora foi do governo municipal aqui do PSDB, né? Que estava ligado, inclusive, a João Dória, tá? E todo tinha um discurso de retirada de impostos, de retirada, né, de serviços públicos, inclusive com terceirização aqui, o que gerou uma situação muito desagradável na época da administração na qual a senhora estava, porque se contratou uma empresa do Rio de Janeiro, né, por um custo mais alto, o indivíduo vinha para cá, ficava 24 horas, 36 horas, ia embora, não tinha vínculo nenhum. Mas vamos sintetizar a pergunta. Como é que a senhora se posiciona diante dessas duas questões básicas? Primeiro, a necessidade do investimento público. Segundo, o custeio desse investimento. De onde ele virá, posto que o discurso atual majoritário parece ser liberal, de não mexe, deixa que o mercado se vire, deixa que o imposto fique lá embaixo e tira o Estado do serviço. Não, eu dentro das minhas campanhas eu não posso defender saúde e educação e dizer que nós vamos eliminar imposto. Não é possível a gente ter esses discursos, são totalmente incoerentes um com o outro, né? A gente precisa de investimento do Estado, porque nós somos um país pobre, não tem como. A gente precisa que o Estado invista para que as pessoas saiam da extrema pobreza dessa linha, inclusive a questão da insegurança alimentar, que a gente fala muito de insegurança alimentar. Eu vou só dar uma esclarecida. O que é a insegurança alimentar? Por favor. É a pessoa não ter o que comer na próxima refeição. E nós temos muita gente nessa situação. Ou quando tem, por exemplo, carboidrato, macarrão. Não tem acesso a uma proteína, não tem acesso a uma fonte de vitaminas como fruta, como verdura, como legumes. Só para completar o discurso. É perfeito. Eu não tenho como defender a extinção dos estudos. Mas aí complementando, quer dizer, muito provavelmente vai haver durante a sua gestão, não é gestão que se diz para o administrador. Mandato. Durante o seu mandato, uma tentativa de reforma tributária. Que já está na Câmara. Né? Pois é, mas assim, nós sabemos que dependendo de quem ganhar, ela vai ser ou retirar IPI de jet ski. Não sei se vocês já compraram o seu jet ski, né? Baixou de 90 para 80 mil, deve estar fácil, né? Então, ou nós vamos realmente partir para uma taxação mais justa, porque o Brasil tem um sistema de taxação que Robin Hood às avessas. Tira dos pobres, aqui tem imposto, e dá aos ricos. O dividendo de empresa não paga imposto. Nada, zero. Né? Então, qual vai ser a sua postura diante disso? Que lado a senhora vai assumir? Olha, quer dizer, mesmo que seja um governo Bolsonaro ou um governo Lula? É uma pergunta capciosa, porque há toda uma... Não é capciosa. Sim, porque se eu vou de um lado ou de outro, há entendimentos de ambos os lados. Esta questão da gente... Hoje o imposto é mais taxado em serviço, em circulação de mercadorias, enfim. Só que a gente se fala de taxação de grandes fortunas, é isso? Estou querendo ouvir a sua postura. Na minha opinião, né? Na minha opinião. A minha tem. Na minha opinião, tá? Respeito quem pensa diferente. Eu já fiz uma análise bem grande. Eu acho que no atual momento a gente precisa fomentar emprego no nosso país. E, como eu te disse, dependendo da forma como você for taxar, você vai fazer com que esse recurso saia do nosso país. E aí a gente aumenta desemprego e um círculo vicioso. Então, nesse caso,
Perdão, primeiro, por favor, capcioso é um termo pejorativo. Então você me desculpa. É uma pergunta ambígua. Não, nem ambígua. É uma pergunta complicada, mas é uma pergunta fundamental. Porque é muito cômodo para todo mundo, todos os candidatos, não falando da senhora, chegar aqui e dizer, não, eu quero aplicar nisso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas tem que se ter uma proposta coerente, uma análise coerente. Entendeu? Então, as pessoas, eu vejo candidatos hoje dizendo, não, eu não sou nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, isso não existe. Porque centro, esquerda, direita e todas as subderivações têm relação a ver com, tem ligação com o que é o papel do Estado, o que se considera o papel do Estado e como se vai custear. Agora, então, na sua opinião, é mais complicado taxar grandes fortunas e dividendo do que taxar produtos. Eu não entendi. Hoje nós temos um sistema posto, certo? Nós temos um sistema posto. Eu não estou trabalhando no sentido, não trabalharia no sentido de diminuir esses impostos, até que o nosso país atingisse o índice econômico, que a população tivesse um desenvolvimento humano pelo menos aceitável, para que a gente pudesse implantar outras formas de taxação. Isso é uma opinião. Eu discuti muito isso em casa esses tempos aí, e a conclusão que eu fico é essa: eu prefiro manter uma boa parte do jeito que está, os impostos do jeito que está, e aumentar o investimento em saúde, educação e ampliar emprego, porque a gente tem que ver que, infelizmente, a gente não pode demonizar quem tem o recurso, né? As pessoas que têm o recurso. A gente tem que ver que a maior parte das pessoas que tiveram prosperidade, elas se empenharam nisso e, né, não estou considerando que as pessoas desviaram o recurso. Se elas estão investindo, se elas estão criando empregos, não é tudo que a gente quer? A gente não quer que haja um crescimento? Depende de quem a gente está falando, né? Porque eu pessoalmente conheço várias famílias de grandes grupos empresariais e a maioria é herdeiro, né? Que aliás não tem taxação também. E inclusive hoje, né, para quem observa a economia, estuda a economia e a sociedade, o que nós percebemos é uma coisa que alguns autores estão chamando muito apropriadamente de novo feudalismo, porque você tem grupos pequenos monopolizando os serviços e a produção. Para a senhora ter uma ideia, né, produtores de chocolates no Brasil são 4, bancos meia dúzia, todos de linhagem familiar. Então é muito relativo isso, né? De que uma coisa é você pensar no cara que está montando uma pequena empresa e ralando, tá? E acendeu, tem um carro, uma casa, uma coisa. Agora a outra é nós pensarmos fundamentalmente nessa desigualdade radical, tá? Só para complementar, eu acho que é muito difícil a gente pensar em investimento, né, e geração de emprego sem pensar em investimento do Estado também. Porque essa história de que nós vamos gerar emprego, candidata, nós temos uma coisa chamada de desemprego estrutural, que é o aumento constante da tecnologia com robôs, com softwares que expulsam a mão de obra. E esse povo que está na rua hoje ou está na escola pública não vai alcançar um nível de excelência, e mesmo porque não vai dar tempo, e mesmo que alcance, não vai chegar a se qualificar, porque vai faltar vaga. Então é uma situação que, para quem está pleiteando o cargo, né, de deputada federal, é fundamental, porque a senhora vai ser a nossa voz lá. A senhora vai estar discutindo lá isso. Então você já sabe que eu não sou favorável à diminuição de imposto nesse momento. Sim, não sim. Tem como você ter um discurso pró-saúde, pró-educação e você dizer que você quer diminuição de impostos. Agora, novos impostos, aí eu acho complicado. Né? Existe uma outra possibilidade que não é novos, né? Troca, mas tudo bem, vou passar a palavra. Eu quero lembrar aos nossos telespectadores aí da web que a doutora Eliette Nunes concorre pelo Cidadania 23-22. O nosso último deputado federal dessa região é o deputado Mendes Tammy, que inclusive hoje foi homenageado na Câmara Municipal
vereadores aqui de Piracicaba. Então, da importância e da relevância que tem a gente poder escolher alguém aqui da nossa região metropolitana, e o espaço político abre esse espaço para que vocês possam conhecer os nossos candidatos a deputado federal, deputado estadual, e hoje nós temos a honra de receber aqui a doutora Eliette, que está expondo aí a sua experiência, que ela já foi gestora pública aqui no nosso município, né? E agora está se colocando como candidata a deputada federal. Então isso é muito importante, que vocês possam fazer uma avaliação com calma, que vocês possam fomentar aí nos pequenos grupos, que vocês possam fomentar aí na família, da importância de nós termos um representante na esfera federal. Já foi levantado alguns problemas aqui de extrema importância para o município e para a região metropolitana, e isso na área sensível: saúde, educação, segurança, principalmente a nossa população em situação de rua, enfim, as crianças que não têm um abrigo, uma situação que possa guarnecer a sua segurança. Isso tudo está dentro daquelas atribuições e das possibilidades, das proposituras dos candidatos a deputado federal. Então é importante que vocês nos acompanhem, que vocês aproveitem o espaço político para que vocês possam fazer uma escolha segura, uma escolha consciente, para que nós possamos ter aqui sim, na região metropolitana, e por que não em Piracicaba, um representante na Câmara Federal, que é extremamente importante para nós. Nós temos mais algumas pessoas que estão nos acompanhando e que sempre divulgam o nosso trabalho. O Diego Ramos, que é enfermeiro, cozinheiro, né? Então é colega da doutora Eliette, ele é enfermeiro. Torim Júnior, Paulo Coa, Matheus Nogueira, eu acredito Neuci Secamille, a família está acompanhando, Érica Lopes, Fernando Macedo de Toledo. Hoje nós temos um amigo que também mandou, inclusive, um abraço para a senhora, Irineu Camilo Irineu Quartarolo do Fórum, que está aniversariando hoje. Nós aqui do Bate-Papo Político mandamos um abração para ele, bastante saúde, continue perseverante conosco aí, vai passando a live para frente, porque nós precisamos ter representantes dignos aqui da nossa região metropolitana e de Piracicaba. Lembrando sempre, doutora Eliette Nunes concorre pela cidadania 2322. Você tem alguma pergunta? Tenho. Candidato, outro dia falávamos aqui neste espaço da importância, então, de candidaturas femininas. E falávamos também que não é apenas chegar, né? Apenas, bem entre aspas, porque a gente sabe que o trabalho é complicado e a dificuldade que é mesmo chegar. Mas não é só chegar. Uma vez lá, ser efetivamente representatividade, ser efetivamente a voz das mulheres. Candidata, eu gostaria de saber como é que está no seu plano aí de mandato as questões, as pautas femininas, e uma coisa que me pega bastante, a gente já até falou um pouco sobre isso, como é que está dentro do seu planejamento a situação da população preta? Olha, primeiro, vamos começar primeiro pela questão da mulher, né? A gente trabalha, eu pretendo trabalhar enquanto deputada para que a gente tenha paridade, né, no parlamento, nos cargos, porque é importante o olhar da mulher, ela complementa, alguns a gente precisa de uma linguagem mais popular, a gente pode dizer que a mulher é mais coração, ela é mais emoção, ela é mais voltada ao cuidado, e o homem é mais razão. Não necessariamente é assim, mas é uma forma da gente dizer que essas ideias se complementam. Então não sou a favor de ter só mulher, como também não sou a favor do sistema que está imposto, que hoje nós somos mais do que 50% da população, a mulher é mais do que 50%, e nós temos hoje um parlamento em que apenas 15% são mulheres, né? Então, precisamos mudar isso. Não é fácil, Eva, não é fácil ser candidata mulher. O que vem, o Matheus, às vezes eu mostro para ele, são coisas assim,
Eduardo, não dá nem para a gente comentar as coisas que nós, enquanto candidatos, temos que passar. Mas nós precisamos ser resistentes, nós precisamos lutar para abrir esse caminho, espero abrir para mim, para outras mulheres e também para que as gerações futuras, que haja essa igualdade, né? Porque a gente não luta, eu não luto por nada que não seja além dos direitos iguais que estão previstos na nossa Constituição, que todos nós somos iguais, independente de raça, de cor, de gênero, enfim, é isso que eu luto, por essa igualdade. E eu penso que só há democracia se nós tivermos a presença da mulher na política, para que ela possa ter esse olhar e construir políticas que atendam às necessidades da população. Não que o homem não seja importante, volto a dizer, acho importante as duas figuras, né? Tanto o homem quanto a mulher, para construir essa política. Então, com relação à mulher, sou totalmente favorável às ações afirmativas que o nosso país tem feito, objetivando que mais mulheres cheguem aos espaços de poder. Acho que nós temos que lutar por salários iguais. A gente sabe que a mulher, em muitos locais, ela faz o mesmo trabalho que o homem e ela tem uma remuneração menor. Isso eu não estou falando da minha cabeça. A gente sabe que tem pesquisa, né? Isso é um fato, é real. Então a gente precisa mudar essa realidade, porque nós somos iguais, nós temos potencialidades, nós somos tão inteligentes quanto, nós somos capacitadas. Hoje a política é um terreno a ser desbravado pela mulher, porque no começo, né, do século a gente tinha, as mulheres não tinham direito a nada, né? Veio muita coisa com o novo Código Civil e com a nossa Constituição. Mas a gente precisa trabalhar mais e mais a mulher nesses espaços políticos. Com relação à mulher negra, eu penso que ela precisa ocupar esses espaços também e sou totalmente favorável, foi tema da minha dissertação na época que eu fiz Direito Constitucional, totalmente favorável à ação afirmativa para que haja cotas para os negros, para as mulheres, na escola pública, no serviço público, enfim, eu acho que a gente tem que fomentar mais e mais essas políticas, porque nós temos uma dívida, né? Nós temos uma dívida histórica. Então, a senhora é favorável à quantidade das cotas na universidade que devem vencer esse ano. Se reapresentado o projeto de cotas nas universidades públicas, a senhora vota a favor? Voto a favor. Voto a favor porque entendo que a gente tem uma dívida histórica com esse povo, né? Sou favorável, inclusive, né? Eu sei que tem lei, mas que seja que a escola pública tenha na sua grade muito da história do povo negro, da sua cultura, para que a gente possa demonstrar o quanto esse povo é importante e construir esse país. Todos nós construímos esse país, todas as cores construíram, mas a gente não pode esquecer da dívida que o nosso país tem com o seu povo. A senhora faria algum adendo, como especializada em direito constitucional, algum adendo a essa lei de cotas? Daí nesse momento foi difícil, eu poderia fazer, pensando faria, mas agora eu digo que eu a defendo e o que puder implementar, acho que toda lei ela pode ser melhorada, né, João? Acho que toda lei. Inclusive as pessoas falam assim, isso é da mulher, né? Eu acho que a mulher, a Lei Maria da Penha, ela é considerada uma lei assim, uma das três melhores leis que a gente tem no mundo em termos de proteção à mulher. Mas sempre há muito a melhorar, né? E queria aqui deixar registrado, não sei se você se lembra, Eva, mas fui eu que implantei também o Centro de Referência de Atendimento à Mulher aqui no nosso município. Como nós estamos no Agosto Lilás, né, que a gente há todo um mês de conscientização, né, para que se cesse essa violência contra a mulher, mês de prevenção, de conscientização da população. Então, lá, salvo engano, foi em 2015, por reivindicação nas conferências, por reivindicação
na Conferência da Mulher e da Assistência Social. E também no atendimento das crianças que eram acolhidas. A gente percebia que não era só a criança, não aparecia tanto caso na assistência social da mulher, aparecia mais da criança. E a gente via que aquela criança que apanhava, que sofria violação de direitos, também a mãe passava por aquele mesmo processo dentro daquele lar. Então a gente montou esse centro de referência de atendimento à mulher, que eu considero um marco, que é importantíssimo para a proteção da mulher. É um serviço que está lá no Nova América e que tem psicólogo, assistente social e advogado para orientar essas mulheres, para que elas busquem o serviço. Vou pedir para a senhora enfatizar melhor essa situação, porque é um serviço de extrema valia para a sociedade no geral, é idealizado pela candidata e estava passando desapercebido. A sociedade aí fora está sofrendo demais, né? Foi falado aqui nesse mesmo espaço que a mulher tem até horário para apanhar, porque a delegacia tem expediente de horário comercial, abre às 8, fecha às 18. Então a mulher não pode apanhar antes desse horário nem posterior a esse horário, porque ela não tem socorro. Então esse é um trabalho de extrema valia para uma sociedade que está calejada. A gente está falando muito brando desse problema, que é muito acirrado na sociedade, todos nós sabemos. Agora, por exemplo, em algum lugar deste rincão aqui, que é Piracicaba, tem uma mulher sendo agredida, seja verbalmente, seja fisicamente, mas ela está sendo agredida e ela não tem esse socorro agora, né? Então, um trabalho muito, muito valioso, de grandeza para a cidade, que é idealizado pela senhora, deve ser melhor enaltecido, sim. Então, e inclusive fizemos parceria com o abrigo para poder acolher essas mulheres, né, até que a medida protetiva fosse instaurada pelo juiz, né, da causa. É fundamental a gente discutir essas questões, João, principalmente porque, por dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, são dados recentes, saíram agora no mês passado. Nós temos 3 feminicídios por dia no nosso país. Em São Paulo o índice é um pouquinho menor, né? Graças que nós temos várias cidades que estão implementando. Então quero levar essa experiência para que a gente possa ampliar esses serviços na nossa sociedade, até ter abrigos na região metropolitana, né? Que seria muito importante um abrigo na região metropolitana para acolher essas mulheres, trabalhar a questão da educação, porque violência doméstica, essa violência contra a mulher, ela não é só a lei é excelente, mas ainda a gente tem casos, né? A gente ainda tem esses casos, mas a gente precisa trabalhar na educação da família, né? Trabalhar essa temática em casa. Eu tenho orgulho de ter educado uma menina e um menino, e eu vejo a forma como meu filho se porta enquanto marido, que não tem divisão de tarefas, ambos trabalham, ambos cuidam da criança. Então a gente precisa formar, né? A família precisa formar aquele ser humano que respeite os direitos humanos. E a escola tem um papel fundamental. Nós precisamos dessas políticas públicas, dos abrigos, enfim, várias coisas. Também redes de apoio para essa mulher. É mais ou menos isso, é uma das minhas bandeiras. Quero muito que a gente fomente mais e mais a proteção da mulher e que a gente cesse essa violência. Lembrando que também não foi a comandante que implantou, Tito do Bairros, nessa época, a Patrulha Maria da Penha. Comandante, né? Lucineide. A Lucineide. E é um serviço assim, de uma relevância, né, para garantir o direito dessas mulheres de garantir o afastamento daquele agressor. Eu tenho orgulho de ter participado de muita coisa boa. E com relação ao idoso, vou falar também, teve a questão do idoso, nós montamos, reorganizamos os abrigos, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, foram 8 anos, mas quando eu cheguei eu apanhava muito na Câmara por conta de não ter vagas para idosos carentes. Então a gente fez o enfrentamento junto com o Ministério Público, conversamos com as instituições, são 2 instituições muito boas, passamos a ter o controle das vagas,
alteramos o recurso, passamos a pagar por vaga, quer dizer, aumentou significativamente o recurso para essas instituições e nós passamos a controlar as vagas e estabelecemos por decreto quem acessava essas vagas. Porque não tinha vaga, Eva, porque as pessoas vinham de outras cidades e ocupavam as vagas sociais. Então a gente estabeleceu o critério e a gente foi um modelo que eu pude, enquanto presidente do colegiado, a gente pôde expandir para várias outras cidades. Foi muito bacana e também nós conseguimos criar, né, um projeto que veio com o Rodrigo Garcia. À época ele era secretário de Desenvolvimento Social, então tenho um carinho muito grande pelo atual governador, porque foi ele um dos modelos, não só o Bom Prato, que ele sempre defendeu. Eu não consegui trazer o Bom Prato, não consegui implantar o Bom Prato aqui na cidade, mas gosto muito da ideia. E esse modelo de centro-dia a gente conseguiu implantar, construir o prédio e hoje ele é um serviço ótimo, excelente. Eu digo que como o Roberto fala, é uma creche para idoso, porque é a melhor forma de acolhimento, João. A pessoa, ela passa o dia, né, no centro-dia com atividades, com alimentação, e ela retorna para sua família, porque faz muita diferença para o idoso estar inserido na família e na comunidade. Então, é um modelo que deve ser expandido. O idoso assim, melhora muito a qualidade de vida dele e a questão das doenças, porque quando ele é acolhido institucionalmente e a família não se faz tão presente, porque a gente sabe que nem todas as famílias, às vezes tem idosos que são acolhidos, mas a família é presente, mas nem sempre é isso que acontece. Nós estamos com menos de 10 minutos. Eu avisei que o tempo passava rápido. Eu não sei se a Eva gostaria de fazer uma outra pergunta. Eu tenho mais uma, não sei se o João, acho que talvez devíamos fazer uma última rodada, e aí a senhora passa as suas considerações finais, dizendo o que a senhora quiser para o nosso espectador, né, a fim de conquistar o voto deles. Tá certo. Eva, você quer fazer uma pergunta? Eu só que ouvindo você falar, e aí fico aqui pensando uma pessoa aí cheia de ideias, cheia de boas vontades, e que esteve então à frente de uma pasta e tinha ali a possibilidade de destinar verbas para este ou para aquele projeto, para este ou aquela, para essa ou aquela ideia. Eu fico aqui pensando como seria, né? Como vai ser para você, como que você vai lidar com um trabalho completamente diferente, porque aqui você tinha a verba para remanejar e colocar, depositar em determinados projetos. Aqui, agora, nessa condição de eventualmente eleita deputada federal, esse trabalho vai ser muito mais complicado, muito mais árduo, um trabalho de convencimento. Nenhum deputado faz nada sozinho. Está preparada? Estou, inclusive, Eva, como eu fui presidente do colegiado, o colegiado do Estado de São Paulo, e nós passamos por um período em que as verbas da assistência social, elas não estavam vindo. Então nós fizemos, e o orçamento reduzidíssimo, e nós fizemos toda uma luta para que esse orçamento da assistência social fosse recomposto. Então eu representei o Estado de São Paulo numa comissão que se chama Comissão Intergestora Tripartite, né? Fazia parte também no Estado da CIB, que o presidente do colegiado ele tem uma cadeira na CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que é o Estado e o município sentam para pactuar a política de assistência social. A nível federal, a gente tem a CIT, que é a União, o Estado, os estados e os municípios pactuam essa política. E participei intensamente na Câmara, a gente foi no Senado, na Câmara dos Deputados, lutando por esse orçamento, pela recomposição. Sei que é um espaço de mediação e eu tive que falar com vários deputados, com vários senadores, para que esse orçamento fosse recomposto. E a gente conseguiu, e inclusive a gente luta até hoje. A assistência social é uma política que ela não tem, diferente da educação e da saúde, não tem uma verba, né? Há uma previsão constitucional do recurso, na assistência social não tem, então é uma luta constante pelo orçamento. Então é por isso que eu digo que eu vou lutar pelo orçamento
da assistência social, da saúde e da educação. E a gente sabe que lá é um espaço para você mediar, para você passar pelas comissões, para você conseguir, a grande parte das questões são resolvidas nas comissões. Então, pretendo estar nessas comissões para poder fazer valer que os recursos que eu entendo que transformam a vida das pessoas, né, essas políticas transformam a vida das pessoas, que eles tenham um orçamento adequado. Talvez a senhora ache de novo que a pergunta é capciosa, mas na verdade a questão não é capciosa, você mesmo disse que não é capciosa. Não, é que pode assim, ser dúbia, às vezes que é uma resposta que eu posso ir para um lado para o outro. No começo da nossa live, eu fiz uma fala introdutória dizendo o seguinte, que é fundamental a escolha dos candidatos ao legislativo. E fundamental, nesse momento, para a esfera federal. Então, é óbvio, né, que a senhora, estando lá, queira Deus esteja, né, vai participar desses grandes debates, né, que nós nunca tivemos antes um momento tão controverso, tá, tão irracional no Brasil, como nós temos nesse momento político, inclusive dentro do Congresso. Então, me perdoe, mas é necessário que eu faça perguntas que marquem a sua posição, como eu disse, porque a senhora vai estar lá, né? A senhora não vai estar aqui na gestão de Piracicaba. A senhora vai estar representando Piracicaba na organização da política econômica do Brasil. E aí vem a minha pergunta, né? Como a senhora imagina que seria uma política adequada para a geração de empregos? Então, né, você falando aí, eu quero dizer para você o seguinte, pensei em uma coisa, que muita coisa eu não estou hoje talvez capacitada à altura, mas que Deus capacita os escolhidos, né? Então eu acredito que estar nas políticas, estar discutindo, minha formação é mais social, você está me perguntando mais coisas do lado econômico, mas, com certeza eu terei, é fundamental. Só que eu sou uma pessoa que tem uma formação na área de saúde, educação, você pode, né, e assistência social. Essa a minha formação, de direito. Sim, mas eu não mexo com o direito tributário e tudo mais. Então, eu quero dizer para você o seguinte, eu não tenho grandes ideias nesse momento para exercer. Eu penso que não deixar o dinheiro sair e a gente fomentar mais emprego seja um caminho. A gente incentivar que haja mais criação de empregos, de indústria, trazer mais empresas para o nosso país, trazer mais investimento para o nosso país, para que a gente possa, sim, gerar empregos. Agora, é uma visão, eu não sou uma economista, não vou poder dizer, ter uma visão tão ampla assim, como talvez se fosse alguma pessoa na área de economia pudesse dizer como fomentar. Sugiro que você convide Bartos Negri, que é um excelente economista, que vai poder te dar algumas ideias. Na verdade, nós já trocamos muitos debates, nós discordamos de muita coisa, né? Inclusive no que investir, e isso é público e notório. Então não seria nenhuma novidade. Agora, não se preocupe, porque eu acho que a sabedoria é muitas vezes você admitir que você não sabe alguma coisa e que você vai buscar saber. Com certeza. Tá? Então, eu acho que a sua resposta foi pertinente nesse sentido e foi sábia nesse sentido. Obrigada. Doutora Eliette, muito obrigado. Nós vamos para as nossas considerações finais. Sempre lembrando que a doutora Eliette é cidadã, nasceu em São Paulo, na verdade. Formou a sua vida profissional aqui em Piracicaba. Já tem um lastro aqui, inclusive, trabalhou na secretaria durante o governo Barges por duas. Eu também trabalhei no Gabriel, viu, João? No Gabriel Ferrado também. Eu comecei com o Gabriel e depois fui convidada para o Barges. Uma experiência local muito boa. Concorre pelo Partido de Cidadania, 23-22. Reitero a importância de termos um representante da cidade, da região metropolitana. É importante. Vocês puderem observar que os assuntos são discutidos lá em Brasília, mas que atingem diretamente toda a nação. Então, vou ler rapidamente aqui e vou deixar uma pergunta ao final da senhora, que fará as considerações finais após
a fala dos dois colegas, tanto Eva quanto o professor Aristardo. Então, o nosso público precisa saber que o deputado federal é um cargo político brasileiro que atua no legislativo, tem o papel de ser representante da população na Câmara dos Deputados. Possuímos hoje 513 deputados atuantes, distribuídos em 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, mais uma vez, reitero a importância de termos aqui na nossa região um representante, e a doutora Eliette é uma delas, candidata pela cidadania 23 e 22. Os deputados são responsáveis por legislar, propor leis, aprovar projetos de leis, ou não aprovar, obviamente, propor alterações na Constituição. Tá? Então, faz parte também do trabalho do deputado federal propor alterações na Constituição Federal, entre outras, muitas outras ações, inclusive emendas para trazer verba aqui para a saúde, para a segurança, enfim, para aquilo que for possível. Também são responsáveis por fiscalizar o governo e cobrar informações de esclarecimento quando necessário, abrir investigações e conduzir, inclusive, processos de impeachment, em casos extremos. Doutora Eliette, com esse trânsito que a senhora já tem aqui na nossa cidade, com a pretensão, obviamente, muito valiosa de candidata a deputada federal, que para nós é muito importante, espero que os nossos espectadores estejam acompanhados e gostado das explanações da senhora. Se fôssemos rodar um filme, a senhora atriz principal, responsável pelo roteiro, diretora principal, que título a senhora daria hoje para esse filme? Qual público estaria apto a assisti-lo? E quem é que nós atingiríamos através desse filme com a história de vida pública que a senhora já tem até hoje, 26 de agosto de 2022? Eva. Candidata, depois disso, eu não vou ousar, eu só quero mesmo agradecer a sua presença aqui, desejar muito boa sorte, que o trabalho vai ser árduo, mas que o resultado seja positivo, o melhor possível. Muito obrigada, bom trabalho, boa sorte. Professor Gustavo. Muito obrigado, deputada, candidata. Mas já manda essa energia boa, já manda essa energia boa para a gente já esperar. Muito obrigado a você que nos assistiu e eu peço que você, por favor, compartilhe, divulgue, porque essa realmente, eu volto a dizer, é uma discussão muito séria. Enquanto as pessoas estão muitas vezes aí discutindo demais quem vai ser o seu candidato ao executivo, seja em que esfera for, elas estão deixando de pensar de que a base está no legislativo e que a possibilidade de um ou outro candidato implementar as suas políticas virá deles. E é por isso que as minhas perguntas sempre, nesse programa, vão se voltar para esse lado. Por quê? Porque nós precisamos saber, até para complementar. Dependendo do que cada candidato ou candidata colocar aqui, nós sabemos se ele vai se encontrar ou não, ou se vai chocar com aquele candidato ou candidata que nós estamos pensando em votar para a majoritária. No mais é isso, muito obrigado a todos. Agora a senhora pode falar. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta do João, para ser bem franco, mas é que ele é o nosso cavalheiro e às vezes ele tem uma forma de falar muito mais elaborada. Mas, por favor, fique à vontade para se dirigir ao eleitor, e pedir o seu voto. Bom, pessoal, eu preciso do voto de todas as pessoas aqui de Piracicaba e da região metropolitana. Eu tenho um compromisso com a região, tenho um compromisso com o estado de São Paulo. Vocês já puderam perceber a minha formação, tenho uma formação social forte e luto por direitos das pessoas, dos animais. Quero defender essa política de assistência social, que eu acredito que ela muda a vida das pessoas, ela transforma a vida das pessoas, com um especial foco na saúde e educação pública de qualidade. Você me conhece, meu telefone é sempre o mesmo, eu venho de uma origem humilde, mas sou uma pessoa com muita boa vontade.
que onde eu for, eu vou tudo fazer para que a população possa ter o seu melhor. É isso que eu quero, trazer emendas adequadas para a nossa região, lutar por um orçamento público para essas 3 áreas que eu considero que são primordiais para o desenvolvimento da nossa sociedade. Quero dizer que me sinto muito à vontade na composição de chapa que eu estou, tá? Primeiro, que o governador, atual governador e que vai para a reeleição, o Rodrigo Garcia, foi secretário de Desenvolvimento Social e deixou sua marca na nossa cidade e também no nosso estado. Então é uma pessoa que eu defendo e acredito. Quero dizer também que defendo a pessoa com deficiência e o direito das mulheres e que nesse momento é o momento para a gente jogar as nossas fichas nas políticas que nós acreditamos. O primeiro turno é para a gente cacifar aquilo que a gente acredita. Eu acredito nas políticas sociais, eu acredito no desenvolvimento das pessoas, nos direitos humanos, na justiça social, nos direitos das mulheres, da pessoa com deficiência. Então, nesse momento, eu estou com Simone Tebet, porque eu acredito no plano político dela para esse nosso país. E num segundo turno, aí a gente vê quem foi para o segundo turno. Mas nós, mulheres, se quisermos, nós levamos todas as mulheres para a Câmara Federal e também as mulheres para o segundo turno. Conto com vocês e contem comigo que eu vou estar sempre disponível e o meu telefone é sempre o mesmo e você pode me encontrar nas redes sociais. Vamos juntos pela nossa prosperidade. Este é o meu slogan, juntos pela nossa prosperidade. Então, votem. Deputada Federal Eliette Nunes, 2322. Obrigada pela atenção de todos e obrigada a vocês por terem me propiciado este momento. Candidata, muitíssimo obrigado, muito obrigado pela presença. Nós podemos observar nesse curto espaço de tempo que é visível a olho nu a presença das mulheres na sociedade e vocês estão crescendo de modo muito, mas muito significativo e eu vejo isso com muito bons olhos. Precisamos de mais e mais. Que venham mais mulheres para o meio, para a política, para o direito, para a educação, para a saúde. E a representatividade é muito importante. Precisamos equilibrar esse fiel da balança e nós agradecemos muito. Acredito que o público tenha ouvido e entendido as explanações da senhora. É extremamente importante para nós esse momento. Nós queremos apresentar os candidatos à população. Então nós só temos a agradecer a você que esteve conosco aí durante a nossa live, o nosso muito obrigado. Reitero, candidata Eliette Nunes, concorre pela cidadania 2322. Venham conosco sempre pela quarta e sexta do bate-papo político, das 19 às 20 horas. Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos, saúde e paz para a nossa cidade e para a nossa nação. Um abraço a todos, obrigado.